Oi, meus amores, tudo bem? Hoje o Gabi vai falar de termoquímica, né? Termoquímica, o que estuda a termoquímica? Essa é a pergunta, né? Bom, a termoquímica é o ramo da química, né, que estuda as variações energéticas das reações químicas. Como assim, né? Nós vamos estudar reações que liberam calor, deixam o ambiente mais quente, né? E reações que absorvem calor, que deixam o ambiente mais frio. Bom, é isso que a gente vai estudar hoje. Para entender um pouco melhor essas reações, nós temos que entender que calor é uma forma de energia. E nós iremos medir esta energia usando calorias ou joules, né? Ou quilocalorias ou quilojoules, tudo bem? Lembrando que uma caloria é igual a 4,1868 joules. Porém, no ensino médio, nós iremos usar 4,2 joules. Então, uma caloria, se alguém te perguntar, você fala que é aproximadamente 4,2 joules, beleza? Uma coisa importante, o calor ele sempre flui do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura, que simplificadamente a gente fala que flui do corpo quente para o corpo frio, beleza? Pensando em tudo isso, meus amores, eu vou falar para vocês do princípio da conservação da energia. O que eu quero dizer com isso, né? Eu posso pegar uma energia que está armazenada numa molécula e durante uma reação fazer que essa energia seja liberada para o ambiente, né? Mas se você somar todas as energias, tem que sempre dar a mesma coisa, né? Ou seja, a energia no universo é constante. Então veja bem, vamos começar aqui por um exemplo de uma reação de combustão, uma reação de queima, né? Uma reação de queima. A reação de combustão, uma reação de queima, é uma reação que libera energia. Até coloquei aqui, ó, reação aconteceu, formou os meus produtos e liberou energia, né? Produziu energia. Bom, mas vamos pensar assim. Eu tenho aqui um recipiente com etanol, né? Etanol líquido, e eu taco fogo nisso, né? O etanol aqui, ele é feito de moléculas, né? O oxigênio também, né? Essas moléculas aqui, elas têm uma energia, né? Eu falo, uma? Não, tem várias, né? Tem energia cinética, energia gravitacional, energia potencial, energia das ligações entre os átomos, né? As energias dos prótons, as energias dos elétrons, né? As energias dos nêutrons, né? Aqui é a mesma coisa, né? E então eu falo que no início eu tenho um conteúdo energético. O meu sistema tem um conteúdo energético, certo? O meu sistema inicial, que são os meus reagentes, né? Eles têm uma energia total que eu vou chamar de conteúdo energético total. Só que os meus reagentes, né, pelo nome já fala, eles reagem. Quando eles reagem, eles formam substâncias completamente diferentes. Como as substâncias são completamente diferentes, estas substâncias aqui que eu estou passando o mouse, o CO2 e água, vão ter energias completamente diferentes, né? Porque as ligações são diferentes, né? Você concorda? A estrutura, a geometria, tudo é diferente. Uma reação química são substâncias formando novas substâncias. Então essas novas substâncias, elas vão ter um conteúdo energético final, que são os produtos, o fim, né? O sistema final. Esse conteúdo energético final é diferente do conteúdo energético inicial. Você fala, lógico, né? São substâncias diferentes. Como que nós, químicos, iremos chamar este conteúdo energético inicial dos reagentes, né? De entalpia dos reagentes. E como nós, químicos, iremos chamar esse conteúdo, essa energia dos produtos, a energia final dessas substâncias, né? Vai ser chamado de entalpia dos produtos. Nós iremos simbolizar a entalpia dos reagentes por HR, né? Então HR é a energia dos reagentes, a energia do meu sistema no início, né? É o meu conteúdo energético no meu sistema inicial, tá bom? E HP vai ser a energia dos produtos, a entalpia dos produtos, a energia do meu sistema final. Bom, você concorda comigo que a HP é diferente da HR, porque são substâncias diferentes. Bom, se eles são diferentes, eu faço um menos o outro, eu vou descobrir no caso deste, né, processo, desta reação, que é uma reação que libera calor, a energia liberada. Então eu tenho aqui o meu ΔH. Este meu ΔH, né, que é a variação de entalpia, ela vai fazer o quê? Ela vai fornecer um valor, falar assim, ó, esta reação liberou tanto. Vocês concordam comigo? Mas se eu pegar este ΔH, somar com o HP, nesse caso, me dá a entalpia dos reagentes. Porque, como é uma reação exotérmica, que nós vamos estudar daqui a pouco, né, no início eu tinha muita energia, eu tinha muita entalpia, parte dessa energia ficou nos meus produtos e parte saiu para o ambiente, então o ambiente ficou quente. Porque essa é uma reação de combustão.
E todas as reações de combustão liberam energia, liberam calor, né, para o ambiente. Então a gente vai estudar isto, né? A gente vai estudar isso. Nós vamos estudar que os reagentes têm uma entalpia, os produtos têm uma outra entalpia e tem reações que vão liberar energia como esta e tem reações que vão absorver. E nós vamos fazer estes cálculos, nós vamos estudar isto, né? E esta energia, este calor liberado ou absorvido à pressão constante, a gente estuda isso da pressão constante, nós vamos calcular através do nosso ΔH. Beleza? Estou simplificando o máximo porque é assim que se pede nos vestibulares, né? No ensino médio, para cursinhos, pré-vestibulares, nós iremos estudar variação de entalpia desta maneira. Bom, pensando em tudo isso, né? Pensando em tudo isso, nós podemos definir entalpia e variação de entalpia. Então a entalpia eu já defini para vocês, que é a energia global, é o conteúdo energético que eu tenho, né, no sistema. Lembrando que o sistema inicial são os meus reagentes e o meu sistema final são meus produtos. Então eu posso pensar que meus reagentes vão ter uma entalpia, certo? Um conteúdo energético, uma energia global. E os meus produtos vão ter uma outra entalpia. Lembrando que a entalpia dos produtos sempre será diferente da entalpia dos reagentes, porque são substâncias diferentes, tudo bem? Então, nesse exato instante, a entalpia é o conteúdo energético, ou dos reagentes ou dos produtos, certo? Os reagentes é o meu sistema inicial, os meus produtos é o meu sistema final. E quando eu tenho esta variação de entalpia, né, eu vou falar que eu tenho o quê, né? Que é o ΔH. O ΔH seria quando um sistema sofre uma variação de entalpia. Ou seja, entalpia dos produtos menos entalpia dos reagentes. É assim que, por hora, nós vamos calcular o ΔH. Existem outras maneiras? Existem, certo? Existem. Nós iremos estudar também nas próximas aulas. Até aqui tranquilo, meus amores? Então agora nós iremos estudar as reações exotérmicas, né? Se algum dia alguém falar o que é uma reação exotérmica, Gabi, o que é uma reação? Uma reação que produz calor, tá? É uma reação que fica quente. Se ela fica quente, ela libera calor. Então é isso que você tem que responder. O que é uma reação exo? Libera calor. Libera calor, libera calor. Beleza? Bom, vamos pegar aqui um exemplo. A combustão do grafite. Se eu pegar carbono grafita e tacar fogo, reage com oxigênio, formando CO2 e liberando 94 quilocalorias. Tá, beleza. Por que uma reação é exo? Ah, é porque ela libera calor. Tá, por que ela libera calor? Porque ela é exo. Mas por que isso, gente? Por que ela liberou calor? Essa é a pergunta dos campeões. Quando alguém te perguntar isso, você responde assim: em uma reação exotérmica, a entalpia, aqui, olha, gente linda, a energia dos reagentes é maior que a energia dos produtos. Então, parte da energia dos reagentes ficou presa, ficou aprisionada nos produtos, quando formou as novas moléculas. E parte desta energia saiu para o ambiente. Então, o grande segredo é que toda reação exotérmica é uma reação que, no começo, você tinha uma entalpia muito grande e agora, no fim, que é o seu produto, a entalpia é menor. Então, parte desta energia, parte desta entalpia ficou aqui e parte saiu. Como que nós representaremos as reações exo? Existem três maneiras, três. Olha só, eu posso escrever assim, ó. Reagentes dando produtos e o calor liberado aqui junto com os produtos, tá? Essa é uma maneira. Eu posso pegar o calor liberado, que o certo é escrever aqui junto com os produtos, passar para o outro lado e colocar reagentes menos calor liberado formando produtos. Tá certo escrever assim? Tá. É menos usado? É, mas aparece. E eu posso escrever assim, ó, reagentes formando produtos com ΔH menos calor. Por que o ΔH assume sinal negativo? Essa é a pergunta do dia. Se você pega a fórmula, que é a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes, você tem o quê? Você tem que a entalpia dos reagentes é enorme, é muito maior, a entalpia dos reagentes é muito maior que a entalpia dos produtos. Então você tem um número grande, que eu simbolizei por uma seta grande, e aqui você tem um número pequeno. Faz um número pequeno menos um número grande. Isso dá que sinal matemático? Negativo. Então, este sinal negativo aqui, na verdade, ele está falando para nós químicos. Ó, essa reação, ela tinha muita entalpia, muita energia no começo, e os produtos têm menor entalpia. Então, esta reação liberou calor. Então, esse sinal de menos você lê como libera.
este sinal de menos você lê como libera. Beleza? Bom, vamos pegar aqui, dar 3 exemplos aqui, ó. Por exemplo, ó, vamos escrever reação exotérmica de 3 maneiras. 3 exemplos. Eu posso escrever assim, ó. Carbono grafita mais O2 dando CO2 liberou 94, mas eu coloquei aqui o calor liberado junto com meus produtos. Eu posso escrever assim, tá certo? Escrever assim, tá. Eu posso escrever como? Pegar o calor liberado, passar para o outro lado. Ele foi com sinal de menos, ó. Reagentes, liberou 94 quilocalorias e formou os produtos. Beleza. E também eu posso pegar esse calor liberado e tirar de dentro da equação. Porque você pode ver que aqui ele está na equação e aqui também. Eu posso tirar de dentro. Como? Eu posso escrever na forma de ΔH. Reagentes, formou produtos, liberou 94. Beleza? Isso é a forma que eu tenho de representar uma reação exo. Esta, ou esta, ou esta. Quais das 3 maneiras está correta? Não tem disso. As 3 maneiras estão corretas. Beleza, gente? Então agora vamos estudar a reação endotérmica. O que são reações endotérmicas, né? São reações que consomem calor, usam o calor. Então ela fica fria, né? Se fica frio, mas por quê? Então, por que fica frio? E se ela fica frio, o que acontece? O calor entra nela. Puta, Gabi, tá difícil isso. Vamos explicar devagar. A reação endotérmica, ela consome calor, ela usa o calor que ela absorve para montar o produto. Por isso que tudo fica frio em volta dela. E ela usou esse calor para ficar quente? Não. Ela usou esse calor para formar o produto. Como assim? Veja bem, eu tenho um recipiente com H2 e I2. O H2 e o I2 têm uma energia, têm uma entalpia. Só que eles não têm entalpia e energia suficiente para montar, para formar o HI. Eles absorvem o calor da parede do recipiente, eles absorvem o calor da minha mão que está segurando o recipiente. Eles usam esse calor absorvido, não para ficar quente, eles usam esse calor para quê? Para formar o produto. Então o produto aqui, no caso, ele vai ter uma energia, uma entalpia maior que a entalpia dos reagentes. Sempre que você tiver uma reação endotérmica, você fala que a entalpia dos produtos é maior que a entalpia dos reagentes. Bom, como eu posso escrever uma reação endotérmica? Bom, reagentes absorveram calor e assim formaram os produtos. O calor absorvido pela reação fica do lado dos reagentes. Quando eu quero trocar de lugar o calor absorvido, eu coloco lá os produtos. Mas olha só, esse calor aqui está com sinal de menos, porque eu troquei de lugar. Porém, é calor absorvido da mesma maneira. Então, olha só, reagentes formaram produtos e esta reação absorveu calor, tá? Bom, quando eu quero tirar o calor absorvido de dentro da equação, eu coloco na forma de ΔH, ΔH. Mas por que o ΔH assume sinal positivo? Essa é a pergunta do dia. Por quê? O produto, ele tem um calor muito grande, ele tem uma energia muito grande, né? Quando eu falei calor, eu quis dizer entalpia, ele tem uma energia muito grande. Então eu tenho uma entalpia grande, uma energia grande aqui, certo? Certo, certo, certo. E os reagentes, eles têm o quê? Uma entalpia pequena. Faça um número grande menos um número pequeno. O que vai dar? Vai dar positivo. Então, este sinal positivo, ele significa que esta reação absorveu o calor. Esta reação tem o quê? Tem os produtos com uma entalpia maior que a entalpia dos reagentes. Como é que os produtos podem ter uma entalpia maior que a dos reagentes? Porque os reagentes tinham uma entalpia e absorveram, roubaram energia do meio e assim formaram os produtos. Beleza? Vamos a exemplos? Vamos lá. Bom, eu posso escrever uma reação aqui, ó. Reagentes mais calor absorvido aqui, né, que a reação absorveu. Então, os reagentes absorveram este calor, formando os meus produtos. Quero trocar o calor absorvido de lugar. Então, eu coloco do lado dos produtos. Tá. Quero tirar esse calor absorvido de dentro da equação. Então, eu coloco na forma de ΔH. Então, ΔH mais 12,4 quilocalorias. Estas são as 3 maneiras que eu posso escrever uma reação endotérmica. Qual dessas 3 é a correta? Não tem disso. As 3 estão corretas. Então, você tem que tomar cuidado que no vestibular, numa prova, num livro, pode aparecer de uma dessas 3 maneiras. Beleza até aqui, gente? Tá tranquilo?
Bom, então, nós até aqui estudamos reações químicas, né? Onde substâncias formam novas substâncias, substâncias diferentes. Agora aqui eu vou falar de mudanças de estados físicos. Mudanças de estados físicos são o que, meus amores? São fenômenos físicos, tá? Bom, vamos lá. Do sólido para o líquido, né? Como chama essa passagem do sólido para o líquido, né? Chama fusão. Beleza. A fusão é um processo endotérmico. Por exemplo, pegue a água como exemplo. Pega um cubo de gelo, certo? As moléculas de água elas estão praticamente paradas. Quando elas absorvem calor, elas ficam mais agitadas, certo? Ah, elas ficam mais quentes. Tudo bem. Agora, moçada, eu estou falando de fenômenos físicos. Tem algumas diferenças de fenômenos químicos, de reações químicas que nós estávamos dando até agora. Então, essas moléculas ficaram mais agitadas, né? Elas absorveram calor do meio, elas ficaram mais agitadas e passaram para o líquido. Então, a fusão é um processo endotérmico, tudo bem? Agora, o líquido passando para o estado gasoso, né? Como chama líquido para o estado gasoso? O líquido sendo transformado em gás, igual eu deixei aqui, né? Transformado em gás, chama vaporização, certo? Ó, as moléculas do líquido têm um grau de agitação, só que o gás tem uma maior agitação. Então a vaporização também é um processo endo. Olha só que coisa legal. Uma vez caiu no vestibular assim, ó. Uma pessoa ao sair de uma piscina num dia ensolarado, estava molhada, ela sentiu frio. Por quê, né? A resposta é porque a água que estava sobre a superfície da pele da pessoa absorveu o calor desta pessoa para se transformar em gás, para ir embora, né? Então, a vaporização é um processo endo. Por isso que a pessoa sofre aí essa sensação de frio, né? Ela fica friolenta, porque a água, para evaporar, ela absorve calor da pele da pessoa, né? É o princípio do suor, né? Quando a gente sua, né? O suor, ao evaporar, ele retira calor do nosso corpo, né? Então, a vaporização é um processo endo, certo? Bom, o gás sendo transformado em líquido, né? Como é que chama? Liquefação. Então o gás tem uma energia muito grande para ser transformado em líquido, tem uma menor energia. A liquefação, então, será um processo exotérmico, tudo bem? Um processo exotérmico. E o líquido sendo transformado em sólido, né? Em sólido, eu vou chamar de solidificação, também é um processo exotérmico, porque o líquido tem um grau de agitação maior que do sólido, então o líquido tem que perder esta energia aí para poder ser transformada em sólido. Tá, bom, e do sólido para o gás direto, como chama? Sublimação, que também é um processo endotérmico. As moléculas estão praticamente paradas e o gás muito agitado, então tem que absorver energia para que isso aconteça, né? E do gás para o sólido, nós iremos chamar de ressublimação, que trata-se de um processo exotérmico. Beleza? Lembrando que tudo isso são fenômenos físicos, tá bom? São fenômenos o quê? Físicos. Então eu tinha água no começo sólida, agora eu tenho água líquida, depois eu tenho água gasosa e assim por diante. Sempre água, sempre H2O, como exemplo que eu estou dando, né? Ou pode ser outra substância, tipo hidrogênio gasoso, hidrogênio líquido, né? Hidrogênio sólido, tá bom? É importante vocês entenderem que isso são fenômenos físicos. Beleza até aqui, gente? Então agora nós iremos falar de alguns fatores que influenciam o valor do ΔH, beleza? Bom, vamos começar por qual? Variedade alotrópica. Como assim variedade alotrópica, Gabi? Vamos pensar assim, ó, devagar. Ó. Quando você tem um elemento, e esse elemento forma substâncias simples diferentes, por exemplo, carbono, forma diamante e forma grafite, certo? Você fala certo. Tá, quando você pegar, por exemplo, olha só, faça a combustão do carbono grafite, ele vai liberar uma quantidade de energia. Faça a combustão agora do carbono diamante. A quantidade de energia liberada é diferente. Você fala, lógico, né, Gabiru, é diferente. São substâncias diferentes? Sim. Agora eu vou fazer uma pergunta. Qual reação liberou mais energia? Você fala do carbono diamante. Ó, do carbono diamante liberou 94,5 quilocalorias. Você fala, Gabi, se aqui é carbono, aqui é carbono, aqui é oxigênio, aqui é oxigênio, aqui é CO2, aqui é CO2, por que liberou quantidades diferentes? Porque o grafite, ele é diferente do diamante. Você fala, lógico, né? Então, por isso, que se eu tiver variedades alotrópicas e fizer a mesma reação, por exemplo, a combustão aqui, que eu estou fazendo tanto do grafite quanto do diamante, a energia liberada será diferente. Uma coisa interessante. Quem é mais estável para você, grafite ou diamante?
O grafite, ele é muito mais estável que o diamante. Como assim? Na química, nós estabelecemos que estabilidade tem a ver com menor conteúdo energético. Quanto menor conteúdo energético, mais estável é. Então, entre duas variedades alotrópicas, a menos energética é a mais abundante. Mas como que eu sei que o grafite é menos energético que o diamante? Porque nesta reação nós tivemos uma menor liberação de energia. O grafite, ao ser queimado, né, ao fazer a combustão do grafite, nós verificamos que esta reação liberou menos energia do que quando foi feita a combustão do diamante. Ah, mas como que eu vou saber quem libera mais, quem libera menos? Aí a gente pensa assim, ó, a variedade alotrópica mais estável sempre é a mais abundante. Então você tem mais grafite ou mais diamante na natureza? Mais grafite. Beleza? Lembrando sempre que a variedade alotrópica mais estável é a mais abundante na natureza. Tranquilo isso? Bom, vamos para o próximo? Olha só, estados físicos, né? Bom, a gente já sabe que o sólido tem menor energia, o líquido tem um pouco mais e o gás tem um pouco mais, né? Então veja bem, ó, se eu pego dois exemplos clássicos aqui, né? Olha só, eu tenho H2 mais O2 dando água e a mesma reação na de baixo. Só que reparem num detalhe, a água formada aqui é líquida, a água formada aqui é gasosa. Olha só, essas duas reações são o quê? Exotérmicas. As duas reações liberam energia. Tá, por que a primeira reação liberou mais energia, 68,3, é maior do que 57,8? Por que liberou mais energia? Essa é a pergunta dos campeões. Aí o Gabi fala, por quê? Parte da energia aqui fica aprisionada na água, certo? Parte da energia aqui fica aprisionada na água. Quem que pega mais energia para si? Algo no estado gasoso ou algo no estado líquido? Algo no estado gasoso. Então, a água gasosa, por ter mais energia, sobra menos para ir para o ambiente. Então, quando eu tenho duas reações exatamente iguais, mas mudando o estado físico de uma das substâncias, o ΔH vai ser diferente. Porque substâncias em estados físicos diferentes, por mais que seja a mesma substância, elas têm energias diferentes. Beleza isso? E para terminar, a gente tem que falar de quantidade de participantes. Olha só, moçada, se uma reação química libera tanto de energias, por exemplo, liberou 100 quilocalorias, se eu dobrar os reagentes, vai dobrar os produtos, vai dobrar a energia liberada. Se uma reação absorve, sei lá, 50 quilocalorias, se eu dobrar os reagentes, dobro o produto, lógico, e absorve o dobro. Então, para você entender melhor, ó, eu tenho a reação aqui, ó, H2 mais I2 dando HI, certo? Esta reação absorve 12,4 quilocalorias. Você fala, da hora. Veja bem, se eu pegar 1 mol de H2, eu preciso de 1 mol de I2, formando 2 mols de HI, e esta reação, nessa proporção, absorve 12,4, certo? Você fala, certo? Então, beleza. Vamos pegar aqui, ó. Para cada 1 mol de H2, absorve 12,4 nessa reação. Sim? Você fala sim. Se eu usar 2 mols de H2... Ai, Gabi, vai precisar de 2 mols de I2. Lógico, vai. Vai formar 4 mols de HI. Lógico, vai. Mas vai absorver quanto? Vai absorver 24,8. Por isso que a gente fala que o calor de reação, ou seja, o calor liberado ou absorvido, que você calcula através do ΔH, é uma propriedade extensiva, ou seja, depende da quantidade de participantes. Isso é meio lógico, né? Você vai fazer um churrasco, você pega um pouquinho de carvão, libera uma quantidade de energia. Se você tacar fogo numa quantidade maior de carvão, libera mais energia. Fez sentido isso, meus amores? Tranquilo até aqui? Então eu vou fazer um exemplo para vocês, um exemplo aqui que eu peguei de um vestibular. O hidrogênio H2 é usado como combustíveis de foguetes. O hidrogênio queima na presença de oxigênio, O2, produzindo vapor de água segundo a equação. E o cara me dá a equação. A energia liberada na queima de 1 grama de hidrogênio é, e ele fala que a massa molar do hidrogênio é 2 gramas por mol. E ele fala aqui, qual energia eu vou assinalar, quanto que liberou? Vamos pensar assim. Eu sei que para cada 2 mols de H2, eu uso 1 mol de O2 e formo 2 mols de água. E assim libera 484 kJ. Bom, ele está relacionando H2 com a energia liberada. Tá bom.
2 mols de H2, quando acontece nessa reação, quando reage aqui, né, libera essa quantidade, tá? 2 mols de H2 é 2 vezes 2 gramas. Vocês concordam comigo? Porque cada mol de H2, 2 gramas. Eu tenho 2 mols, 2 vezes 2. Então, 4 gramas de H2, né, quando reage nessa reação, libera 484 kJ. Certo? Certo. Se eu pegar apenas 1 grama de H2 nesta reação, vai mudar todas as proporções aqui, sim, mas vai liberar quanto? 121 kJ. Então, quando tem 4 gramas de H2 reagindo aqui, libera 484. Quando 1 grama só reage, eu vou ter a liberação de 121 kJ. Então, assim eu ficaria com a letra D. Ah, mas não tem sinal de menos aqui. É porque já está escrito liberado. Entenderam o exemplo? Belezinha, gente? Certinho? Tchau, tchau.